Olá, como vai, turma de engenharia de software? Bom, eu vou gravar esse vídeo porque ficou faltando a aula do dia 9, né? Peguei e assumi a disciplina depois da aula ao vivo, então vou deixar esse vídeo gravado, vou compartilhar com vocês a apresentação, para a gente falar um pouco. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Amanda, sou professora da FUMEC desde 2009, lecionando geralmente nas disciplinas de linguagem de programação e algumas mais gerenciais, como engenharia, como administração de sistemas e tudo mais. Ok? Bom, a minha ideia vai ser abordar os 3 primeiros módulos da disciplina que temos. E ao finalzinho eu mostro como que eu vou conduzir as outras aulas ao vivo. Compartilhando aí com vocês. Vou fazer um breve apanhado de alguns conceitos. Por que breve? Porque eu estava pensando aqui, considerando o seguinte: o professor responsável por pensar, né, os módulos da disciplina, gravar os primeiros vídeos, como é uma disciplina mais teórica, ele, na minha opinião, ele conduziu muito bem os vídeos, tá? A gente tem 8 vídeos que atendem ao conteúdo. Eu fiquei pensando assim, por que eu vou ficar repetindo aqui? Né? Acho que não faz tanto sentido. Fiquem à vontade para mandar tirar dúvidas, que o Tira Dúvidas também nos guia no sentido de, esse conceito não está tão bem explicado, porque o aluno está perguntando mais, ou está tendo mais dificuldade, ou está com dúvida, ok? Então, fiquem à vontade para enviar os Tira Dúvidas de vocês e assim eu consigo compreender melhor esse ponto da aula ao vivo, tá? Como não conversamos ainda, eu separei o que eu achei que deveria. Então, vou fazer um breve apanhado e depois eu vou conduzir de uma forma um pouco diferente. Na nossa apostila, a gente consegue encontrar essa figura aí. Na verdade, é um meme, né, para a área de engenharia, para a área de projetos, para a área de TI, onde ele vai nos mostrando de forma mais engraçada, de forma mais irônica, né, desde o primeiro momento em que o meu cliente explicou até o momento que ele realmente precisava. Então, nem o que ele precisava, ele conseguiu explicar corretamente, né? Né, de um ponto ao outro, eu tenho aí diversas situações onde os próprios profissionais atuam, tá? Eu tenho ali, o líder entendeu, ou seja, já entendeu com uma certa dificuldade, o analista projetou, né, inacreditavelmente, né, vamos dizer assim, o programa construiu uma compreensão, como que o construtor de negócio escreveu, como é que está a documentação do meu projeto, como que foi instalado, qual foi o preço pago, como que foi mantido, e o que ele precisava. Então, dentro dessa brincadeira aqui, estamos atuando o tempo todo com a comunicação. Então, o que falta? Comunicação. O que precisa melhorar? Comunicação. E essa comunicação, ela tanto pode ser verbal, tá? Como ela também pode ser documentada, ela pode ser formalizada, tá? Então, por exemplo, no momento em que o meu cliente explicou para quem? Então, como que esse programador recebeu isso? Direto do cliente? Não, do analista, tá? Então, a gente tem que pensar isso tudo na engenharia de software, porque a engenharia de software ela quer exatamente colocar excelência nesse projeto. Bom, há uns anos atrás, vamos imaginar ali uma década de 70, mais ou menos, a gente tinha pouquíssimas pessoas que atuavam na área de TI. Pouquíssimas. Programadores, então, eram raríssimos. Então, por exemplo, eu desenvolvi aqui da minha forma, do meu jeito, e distribuía para uma padaria aqui do meu lado, né, aquele software. E aquela padaria achava interessante, estava mais produtiva,
né, mais controlado, informava para uma outra padaria que também comprava meu software. Então, eu era responsável por essa distribuição. Se algo acontecesse, se eu viajasse, se eu desistisse de desenvolver, aquilo ficava completamente comprometido. E isso, à medida que o software foi crescendo na sua utilização, na sua importância, na sua atuação, isso começou a ficar um pouco complicado. Como é que eu gerencio isso? Poxa, peraí, a Amanda não pode ter todo o controle. Então, as empresas começaram a perceber que era necessário controlar o desenvolvimento de software. Então, aí que entra a engenharia de software. A engenharia ela quer atuar nesse processo que é complexo, sim, que demanda processos, sim, tá? Para que você tenha um controle maior do que você está desenvolvendo, entregando, tempo, né, preço, que são itens tão delicados dentro de um projeto. Bom, para isso a gente vem, e está na nossa apostila também, o tripé de todo esse caos ou essa solução para um caos, né? Para um acalmar. Primeiros processos. Você ter processos bem fundamentados, bem testados, bem organizados, é de suma importância. Tá? Ai, Amanda, como é que faz isso? Na verdade, cada empresa tem a sua forma de conduzir. Não estou negando que a gente usa processos já definidos no mercado, tá? Mas inúmeras vezes as empresas também, elas não criam um próprio processo apenas, mas elas fazem uma mescla, né? Então a gente vai, em breve vocês verão metodologias ágeis, vão perceber que a gente já tem essa forma de pensar nas empresas. Talvez não como uma metodologia ágil completamente, mas já compreende como que eu construo software com mais qualidade, com mais controle, tá? Com mais certezas. E a gente vai criando processos que são bem definidos nesse sentido. Tecnologia, né? A gente, inclusive, estamos em uma área que defende a tecnologia, uma tecnologia que vem crescendo muito, mas essa tecnologia, ela precisa ser bem alinhada, inclusive é até um dos mitos da nossa disciplina, né? Ela precisa ser bem alinhada, porque às vezes você tem uma tecnologia de ponta com processos que não atendem, ou com pessoas que não conhecem essa tecnologia. Então faz diferença eu ter tecnologia? Nesse caso, não faz. Porque se as pessoas não conseguem utilizá-lo, se os processos não atendem ao que essa tecnologia tem, a gente costuma brincar que é como se você estivesse dando uma Ferrari e as pessoas não estão conseguindo consumir. Ok? O contrário também é verdade. Às vezes você tem pessoas altamente especializadas, mas não consegue ofertar para elas tecnologia ou processos bem documentados ou bem fundamentados para que elas aproveitem seu potencial. Então, isso tudo tem que funcionar bem alinhado, porque se um estiver pesando mais que o outro, você não consegue caminhar corretamente. Aí, né, como eu falei, a gente vem para os mitos, né? Existem alguns mitos. Aí, na verdade, a nossa apostila, ela aborda muito bem a maioria deles. Então, por exemplo, mitos administrativos. Um bom manual é o suficiente. Não é. A falta dele também traz um grande problema, tá? Mas às vezes você está tão preocupado com ele que você não capacita ou não inclui tudo que tem para incluir. Tem que tomar cuidado. Tecnologia de ponta, acabei de comentar. Às vezes a gente tem tecnologia de ponta, mas não consegue extrair dela o seu máximo potencial. Se a gente for pensar, hoje a gente está, né, num boom da inteligência artificial, falando sobre ela, quais são os ganhos, quais são as perdas, né, quais são as substituições, e às vezes a gente não está aproveitando essa tecnologia como deveria.
né? Ou está aproveitando tanto, né? Usando tanto que está esquecendo de alguns outros pontos, achando que só ela vai resolver o todo, ok? Esse aqui talvez o maior mito de todos. Ah, se meu projeto está atrasado, vou colocar uma pessoa para poder trabalhar. Vou tirar uma pessoa de outro projeto e trazer para cá. Vou contratar uma pessoa agora. Gente, isso é o maior mito de todos. Porque, na verdade, você tem que pensar no tempo dessa pessoa. Essa pessoa não está na equipe, de repente não está acostumada com a cultura da empresa, né, em caso de novas contratações, não está acostumado com o projeto, não entendeu o projeto ainda. Então, ela tem uma curva de aprendizagem que pode ser que atrase o projeto muito mais do que tenha ganhos. Tá? Não vou negar que a gente pode ter um aumento de equipe para médio e longo prazo, mas para curto prazo, isso não tem. Né? Os professores costumam até brincar que, com relação a mulher grávida que gasta 9 meses. Você não vai pegar 9 mulheres para ter o filho em um mês. Não, você tem um tempo que é necessário, ok? O cliente. O cliente é uma das partes talvez mais emblemáticas de um projeto, porque antes a gente aproveitava muito mal a presença desse cliente, né? Hoje não. Hoje a gente, mesmo para metodologias que não são descritas como metodologias mais ágeis, elas têm um aproveitamento, uma visão de cliente muito melhor. O cliente faz parte do seu projeto e ele precisa, né, ser inserido, sim. Mas ele também precisa ser sensibilizado do ponto de vista do que é o seu projeto. Então, basta que eu sente aqui com você e te explique rapidinho o que eu quero. Não, não basta. Tá? Não basta. Não preciso testar. Pode me entregar do jeito que vai dar certo. Não, não adianta. Tá? Não é assim. As mudanças de requisitos, eu coloquei aí até de uma forma mais aberta. O que acontece é o seguinte: posso mudar requisitos? Posso. Tá. Devo mudar requisitos? O interessante é que não mude. Mas dá para fazer isso? Não. Né? Por uma série de observações. Pode ser que mude uma lei, né? Pode ser que a gente faça, perceba algo que não foi bem levantado, bem documentado, bem analisado. Tá? Pode ser que novas inserções sejam necessárias. Então, os requisitos, eles são tão importantes que eles têm uma área específica, que é a engenharia de requisitos, que a gente vai falar na próxima aula, tá? Que trabalha exatamente esses detalhes aí. Mas, quando a gente tem uma mudança muito constante de requisitos, isso causa um atraso muito grande na equipe, tá? Porque não é só mudar o requisito, é repensar, é reanalisar, recalcular prazos, tá? Pode ser que aquele requisito já tenha sido desenvolvido, ele precisa ser corrigido. Pode ser que aquele requisito esteja em desenvolvimento nesse exato momento, ele precisa ser paralisado para ser reanalisado, tá? Pode ser que não, que ainda não entrou no processo, mas já foi priorizado. Então, a mudança de requisito, ela é, sim, um pouco estressante dentro de um projeto. Mas ela é importante, se necessário, ela tem que ser feita, tá? Mas ela tem que ser bem pensada, tanto pela equipe que recebe, quanto pelo cliente. Então, o cliente precisa ser sensibilizado, tá? Caso contrário, ele acha que, eu posso colocar o requisito aqui. Em casos, por exemplo, onde a gente tem documentos, né, de customização, eu vou customizar o seu software, mas isso que a gente levantou tem um custo tal. Já entra um novo custo, já entra uma nova análise, um novo prazo, tá? Então, assim, os requisitos, eles precisam ser bem gerenciados, caso contrário, causam um certo estresse, tanto na equipe quanto no cliente. Os mitos profissionais. Se eu entreguei o software, está pronto. Não. A gente ainda tem um trabalho bem considerável aí no pós. Começar a desenvolver sem análise. Não. A gente pode até ligar ali no cliente uma breve descrição. Não. Tá? A gente até chama isso de codifique e remenda. Você faz
e aí depois você percebe que fez errado, vai lá e corrige, aí percebe que continua errado, vai lá e corrige, né? Estressante, mal feito, mal documentado, mal avaliado, não faça, tá? Aí a gente pode até considerar, vou só pular essa qualidade versus entrega aí, que o produto entrega é o único item importante. Se você perceber, esse segundo item de começar a desenvolver tem muito a ver com isso. Porque a análise, o levantamento de requisitos, o desenho, sabe, a validação, isso tem tudo a ver com projeto. É projeto. É engenharia de software. Tá? Então, seu produto executável é parte de um universo inteiro que está acontecendo. Qualidade versus entrega, na verdade, se você entregou, aí tem qualidade, de novo. O universo inteiro está trabalhando para que isso aí aconteça, tá? Eu estou analisando, eu estou desenvolvendo, né? De fato, eu estou testando. Então, tudo vai conduzir para que eu consiga ter uma qualidade, não só o produto final. Tá? O produto final é uma parte desse todo. Mas é uma parte muito importante? Eu concordo, é uma parte que você utiliza, é uma parte que você vê, é uma parte que deixa de ser abstrata, eu concordo completamente, mas não é a única parte que está acontecendo, não é o único momento em que a empresa está trabalhando, né, trabalhando no seu projeto, não é o único item que é possível de se entregar. Bom, então com isso, a gente vai pensar aqui as fases, mesmo com outras características de conduzir o projeto, vocês vão perceber que essas fases, elas se mantêm, tá? Elas podem ser alteradas de alguma forma, mas elas ainda precisam ser repensadas. Levantamento de requisitos, né? Momento em que você vai compreender o que gerou a demanda. Pode ser uma demanda de um software desde zero. O que gerou a demanda? Pode ser uma correção. O que gerou? Pode ser uma customização. O que gerou essa demanda? Então, eu preciso pegar todos os requisitos que serão necessários. E aqui é importante, na verdade, ao longo do projeto, a gente tem que pensar isso, que a diversidade é muito importante aqui. Eu quero ouvir o cliente, eu quero ouvir o meu desenvolvedor, quero ouvir o tester, tá? Eu quero ouvir o analista de qualidade, eu quero ouvir o analista de negócios. Então, quanto mais você diversificar essa entrada de requisitos, melhor você consegue começar a filtrar, tá? Porque quando você começa a análise, é o momento de garimpar esses requisitos, tá? E se esses requisitos estiverem, né, com as informações bem concentradas, com as análises bem feitas, tá? Com a audição bem, né, um ouvir atento, você consegue fazer uma análise mais bem feita. O projeto, dentro do que você analisou, você vai projetar o que vai ser desenvolvido. A codificação, tá? Agora sim, olha só, tem 3 fases antes de começar a, de fato, desenvolver. 3 fases. 3 fases que geram desenho, que precisam ser validadas, que são, né, que precisam ser formalizadas, que vai gerar novas demandas, né, que vai gerar prioridades. Codificou, né, implementou, você vai fazer o teste. Né? Tudo que você fez, em cima do que você idealizou, o que você fez, se está correspondendo. Tá? Aqui também, um olhar de teste apurado. Tá? Aqui, por exemplo, você pode colocar o seu cliente também para efetuar esse teste, dependendo do tipo de teste que você está. A gente vai entrar em teste também nessa disciplina. Ok? Implantar, né, que é colocar para que o cliente utilize de fato. Né? Você já implementou na codificação e agora você vai implantar. E manutenção. Essa fase de manutenção, hoje, em alguns tipos de projeto, ela já não é vista como uma manutenção, tá?
Porque o que é manutenção? Uma nova solicitação, uma solicitação de correção, algo que você quer, né, dentro do seu software. Vocês concordam comigo que uma nova solicitação requer requisitos, análise, projeto, codificação, teste, implantação? Uma correção requer requisitos, análise. Então, essa fase, ela já, em muitos tipos de projetos, ela já foi absorvida pelos demais. É um reiniciar, é um restart. Ok? Mas ainda enxergamos com essa linha. Vocês estão vendo aí? Os participantes do processo, tá? A equipe de TI. Bom, eu procurei me concentrar no que a nossa apostila solicitou. Mas a verdade é que a gente tem diversos cargos, diversas funções que conduzem aí a equipe de TI, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês esse site que eu sugeri aqui. Até que tem carregado antes. Ah, gente, esqueci. É um site que ele está carregando. É o site de vagas.com, mapa de carreira. Que é um site que eu acho interessante. Não é a única referência, não. Mas eu trabalhei os participantes que tem nossa apostila com as características, tá? Então, eu vou mostrar para vocês esse site, só para vocês terem uma noção do que a gente está falando. Muito bem. Acho que vocês estão vendo aí, né? Bom, eu tenho aqui uma nuvem e eu posso procurar um cargo. Vou procurar um cargo que não está na nossa apostila. Analista de processos. Ele vai ter aqui, né, várias características. Vou pegar aqui mais geral. Então, esse site, ele vai me dar, por exemplo, analista de processos, ele vai me dar qualquer composição do mercado, 44% mulheres, 56% homens. Quais são as palavras-chave? Você pode colocar lá no LinkedIn, né? Eu sou analista de processo. Então, eu faço análise de processo, mapeamento de processo, modelagem, melhoria, desenvolvimento. Então, percebe que aqui a gente também pode considerar isso, né? Aí aqui vai ter umas informações de quais são as formações, qual que é a faixa salarial de mercado, quais são as conexões com as ocupações que as pessoas tinham antes. Aqui, outras conexões que você pode evoluir ou estar ligado diretamente. Então, perceba que esses itens aqui na lista de qualidade, tá? São outras possibilidades que o analista de processo se liga ou tem contato, ok? Então, basicamente, esse site, ele tem essa forma de conduzir, tá? Então, eu optei por pegar por lá, porque no nosso apostila a gente já tem algumas documentações. Primeiro que tem lá é o analista de negócios, tá? Eu peguei analista de negócios de TI. Então, aí você pode considerar que ele é o cara que vai pensar a regra de negócio, tá? Aqui até voltou SAP, ERP, né? Que são a forma, o que eles usam, tá? Então, SAP faz análise, tem ali um desenvolvimento em caso de uso, que você já deve ter passado pela disciplina, que verifica os diagramas da URL, efetua implantações. Amanda, mas a minha empresa, o analista de negócio, não implanta. Tudo bem, tá? O analista de negócio é aquele cara que vai pensar o negócio. Como que é o meu negócio? Como que ele foi idealizado? Ou geralmente, inclusive, o cara que faz a ponte entre o cliente e a equipe de tecnologia, tá? Por exemplo, responsável pela conversa ou pela falta de conversa entre esses dois participantes, esses dois stakeholders, tá?
Então, o analista de negócio, ele verifica exatamente o ponto em que o negócio é repensado, ou pensado, idealizado, tá? Bom, depois a gente tem a lista de requisitos. Outro item importante. Às vezes tem profissionais da sua empresa que exercem várias dessas funções aí, tá? Eu tiro meu bonezinho e agora sou analista de requisitos. Também não vou entrar nesse processo, tá? Não vou entrar nesse item, nesse problema, vamos dizer assim, ok? Pode ser outra característica lá, a minha empresa não chama analista de negócios, chama analista de processos, por exemplo, mas a gente não vai redefinir isso, a gente só vai considerar o que foi idealizado pela analista de requisitos, tá? Pensar requisitos, levantar, controlar, né? Acabei de falar que a importância do controle das mudanças desses requisitos, tá? Elaboração de casos de uso, matriz de rastreabilidade, quem pediu, por que pediu, quando, quem foi responsável pela alteração, como, né? Qual a data de entrega, qual não é. Então, o analista de requisitos, ele pensa e ele toma esse cuidado com o requisito que entra, que sai, que é alterado, né? Que é corrigido, ok? Justamente para criar uma linha mais confortável daquele caos que eu citei no início. O analista de sistemas, muitas vezes, o analista de sistemas é todo esse processo. Ele é desenvolvedor, deixa eu ver se está aqui, analista de desenvolvimento, ele é desenvolvedor, ele mexe com banco de dados, ele faz levantamento de resíduos, ele modela, né? O analista de sistemas talvez é o coringa, né, com relação a cargos. Mas a função do analista de sistemas é conduzir o sistema, em como ele foi gerenciado, como ele vai ser suportado, né, como vai ser o suporte, como ele vai ser desenvolvido, qual vai ser essa conversa aí do seu sistema, ok? O arquiteto de software nem sempre esse carinha aparece com essa característica, né, com esse nome dentro de uma empresa. Mas ele é um cara um pouquinho mais técnico de software, tá? Ele, olha só, aqui aparece como primeiro item desenvolvimento, né? Mas nem sempre o arquiteto exatamente essa ideia de desenvolvimento. Ele pode idealizar qual que vai ser o modelo, o framework que eu vou usar, tá? Como é que ele vai ser desenvolvido, por exemplo, eu posso utilizar novas características, ou quais são as ferramentas que eu vou utilizar, tá? Quais são as ferramentas que eu vou implantar, né? Ou colocar para funcionar para que a gente comece o desenvolvimento, a análise, o levantamento, né? Ele geralmente é o carinha que nos dá um suporte maior. Então, aqui vocês conseguem perceber que a gente tem itens mais técnicos mesmo, né? MVC, para casos de sistemas monolíticos, SOA, né? Para um momento mais de microserviços aí, pensar arquitetura, pensar banco de dados, pensar de web, Java, Net, ok? Também trabalha com ML, em especial diagramas mais técnicos mesmo, né, que nos dão mais possibilidades da conversa, de como que vai ser esse desenvolvimento, nem vou entrar em detalhes com relação ao tipo de diagrama, não, porque pode ser que você tenha linguagens mais antigas aqui, não, foi no outro que eu vi qual bom. Tá? Então, o arquiteto de software é aquele que pensa a arquitetura, que vai suportar esse software. Ele, o desenvolvedor, programador, eu não achei, achei diversos nomes nesse site, programador, desenvolvedor, analista de desenvolvedor, analista de desenvolvimento, né? Ele é que vai fazer a codificação do meu software, tá?
Lembrando que muitas vezes a gente tem funções, por exemplo, a analista de sistemas também desenvolve, né? Então, depende muito da característica da sua empresa, de como que ela distribuiu isso daí. Mas o fato é que você tem esse papel aí dentro. Então, eu vou trabalhar aí muito mais agora com as linguagens, tá vendo? Tem as linguagens mais presentes, PHP, ASP, Visual Basic, mais antigas, C, NET, Web, a linguagem. Então, ele vai realmente pensar a codificação. Esse sim, né? A característica principal está no programador. Gerente de projetos, que vai, de fato, gerenciar todo esse processo que a gente está conversando. Aí eu deixei aqui alguns cargos que estão aparecendo ligados ao gerente, gerente de TI, analista de sistemas, gerente de projetos de TI, ok? Então, ele pensa os processos, ele é responsável pelo gerenciamento, pela gestão de equipe, pela gestão de prazo, pelo projeto como um todo. Bom, os paradigmas que a gente atua antes até da metodologia ágil, o primeiro deles é o cascata. Cascata, dentro daquele caos do codifica e remenda, ele veio para gerar um controle, ok? É talvez de todos o mais antigo, mas, ao contrário do que a gente pensa, ele ainda é defendido nas empresas, tá? Então, tem muita empresa que trabalha na metodologia cascata. Às vezes com abordagens ágeis sendo ali repensadas, mas trabalha com metodologia cascata, tá? Tem muita empresa que funciona, atende com a metodologia cascata, ok? Com o paradigma da cascata. Então, a ideia dele é, assim como uma cascata, ele vai caindo de fase em fase. Então, olha, no requisito começa a análise, terminei a análise, começa o quê? Tá? Então, eu sempre vou ter ali, começa projeto, começa codificação, caio para manutenção. Como eu falei com vocês, hoje a gente já percebeu que a manutenção é manutenção. Fica lá no fim. Não, ela é todo o processo de novo. Tá? Então, o cascata hoje ele já foi repensado no sentido, olha, muitas vezes eu consigo trabalhar em paralelo, ou eu devo trabalhar em paralelo, né? Ou eu devo conversar um pouco melhor com o cliente e com o projeto que eu estou, ok? Então, o cascata, ele já, com algumas características alteradas, ele ainda é utilizado e defendido. A prototipação, criar protótipos, é trabalhar um pouco melhor essa abstração do cliente, tá? Como que você quer? O que você precisa? Tá? Lá no início. É isso mesmo que você precisa? Mas o que está acontecendo? Qual que é o problema? Então, eu vou gerando protótipos e vou trazendo você um pouco mais para esse mundo real. Espiral. A ideia do espiral é uma das, talvez, um dos mais próximos de uma metodologia mais ágil, que é você criar fases e em espiral essas fases irem evoluindo. Então, eu fiz o levantamento de requisitos, eu fiz uma análise, eu validei com o meu cliente para ver se está tudo bem, eu gerei ali um protótipo, eu fiz uma entrega, está na mão dele, ele verificou que recomeça o processo. Uma das características mais importantes do espiral é a análise de risco. Ela tem uma fase específica para verificar qual é o risco dessa implementação que eu estou propondo. O que de fato vai acontecer se isso entrar, né? Se isso for utilizado. Então, a análise de risco no espiral, ela é muito defendida, tá? E ela é bem feita também, até porque ela não é feita no projeto como um todo, talvez como o Cascata pensava, mas ela é feita em partes. À medida que eu vou fazendo as entregas, eu vou verificando aí o que de fato precisa ser pensado ou não. Okay? E por fim, o incremental, mais utilizado nas metodologias atuais. Porque você vai fazendo pequenos incrementos, pequenas entregas, gerando uma entrega final. Tá? Percebam que talvez o que a gente precisa pensar no incremental é a prioridade. Tá? Qual que é a priorização dos requisitos?
Porque o requisito que, bom, vou dar um exemplo aqui, vamos imaginar que eu preciso criar um relatório de clientes. Eu preciso criar também uma tela de entrada de clientes. Então, é importante que eu crie o relatório antes da tela de entrada? Não. Porque o relatório sem entrada não é nada. Então, qual que é a priorização? Cria uma tela de entrada, efetua o teste, deixa o seu cliente utilizando, porque ele já está fazendo inserções no banco, já tem cliente para testar, aí agora eu vou fazer o relatório. Então, o próximo passo vai ser a entrega do relatório, mas eu já tenho massa de dados para testá-lo. Tá? Então, assim, essa priorização ela é muito importante no incremental, porque os pequenos incrementos, eles serão, na verdade, um complemento dos anteriores, né? Então, à medida que for entregando, o que já foi enviado, o que já está em utilização, precisa ser complementado com o que vem. Né? E aí o software vai crescendo. Esse, inclusive, é o mais fácil. O seu cliente ele fica mais confortável, porque ele tem utilizações constantes, melhorias constantes, tá? Defende-se até que essa entrega seja de fato funcional, mas não é exatamente não é mandatório, não é obrigatório, tá? Mas é interessante porque ele vai ver algo aí uma funcionalidade que de fato foi inserida, tá? Gerencia-se melhor a ansiedade dele com essas entregas. E aí, o que eu fiz? Beleza, a gente pegou uns minutinhos aí da aula, fiz assim um apanhado geral, né? Muita coisa que o Hugo falou também. E aí eu separei questões do ENAD que abordam a nossa disciplina, tá? E aí eu vou trabalhar o restante do nosso tempo analisando um pouco essas questões. Como é que a gente vê isso daí? Primeiro que eu peguei foi do curso de computação, passei por todos os cursos afins da área de sistema, tá? Inclusive a área de sistema, óbvio, mas todos, não só a área de sistema será avaliada aqui. Computação, análise, gestão de TI, acho que só a gestão de redes que eu não peguei muitas questões lá, ok? Bom, então, primeira coisa, a gente vem com um texto aqui, só contextualizando sobre o que é o assunto. O desenvolvimento do sistema iterativo e evolutivo é uma abordagem que estabelece ciclos de desenvolvimento com duração fixa, chamada iterações. Né? Então, a cada iteração você tem aí 15 dias, 30 dias, uma semana, depende muito de como que você trabalha. O produto de cada iteração é um sistema parcial, executável, testável e integrável. Cada iteração inclui suas próprias atividades de análise, requisitos, projeto, implementação e teste. Por quê? Cada iteração é um mini projeto. Né? A ideia é você diminuir um projeto completo, vai durar um tempo, né, muito maior, você vai fazendo pequenos incrementos, mas todos eles têm as fases ali inseridas. O ciclo de vida é baseado em refinamentos e incrementos sucessivos de um sistema por meio de múltiplas iterações, com realimentação e adaptações cíclicas como principais propulsores para convergir para um sistema adequado. À medida que eu vou fazendo pequenas entregas, eu vou gerando também um sistema maior, mais bem testado, mais bem fundamentado. Bom, considerando o texto apresentado, assinale a opção correta sobre desenvolvimento interativo e evolutivo. Eu sei que algumas coisas a gente não falou, por exemplo, o teste de usabilidade, o documento de teste, mas tem algumas coisas que eu acho que são interessantes, por isso que eu trouxe essa questão. A mudança nos requisitos do sistema é algo que gera atraso no desenvolvimento, por isso é aconselhável evitá-la. Sim, mas é o que eu falei, não dá para evitá-lo. É orgânico, é um processo que acontece, tá? Então, não é para dizer, não, agora você não entra mais com requisito nenhum, acabou. Não dá para a gente pensar assim, que ela precisa ser bem gerenciada, tá? O ciclo de desenvolvimento possui... O ciclo de desenvolvimento possui... Amanda Remédios. Eu sempre falo isso enquanto eu estou dando. Bom, o ciclo de desenvolvimento possui duração fixa, porém, o desenvolvimento poderá ser alterado no caso de sistemas críticos. Gente,
Tem duração fixa, até vem aqui com essa frase, talvez muito pensada, né, em cima disso. Tem duração fixa na nossa idealização, mas a verdade é que não. É também orgânico, é uma coisa que vai evoluindo, que eu posso alterar, que pode gerar novas entradas, que pode ter novas avaliações. Então, eu não penso assim, ah, não, comecei hoje, termino amanhã, acabou, pronto, posso próximo. Se fosse assim, né? Então, não é. O teste de usabilidade, é se é utilizável, né? Deve ser realizado no último ciclo. Não, esse aqui, como a gente não falou de teste, eu já vou de cara falar, não, ele não é no último ciclo. Né? Ele é bem pensado desde o início, às vezes até sem projeto, sem desenvolvimento, sem nada, eu estou ali pensando qual vai ser o teste de usabilidade que eu posso aplicar. O subsistema gerado pela implantação dos requisitos no fim de uma iteração pode ser utilizado pelo cliente como protótipo. Não, tá? Depende muito se você está se propondo a prototipar e como que é esse protótipo. A utilização de protótipo nem é recomendada, tá? Porque às vezes o protótipo pode ter inserções comprometidas que não são corretas, tá? E por fim, a correta. O documento de teste de usabilidade deve contemplar o teste de acessibilidade para atender a todos os usuários do sistema. Como a gente não falou de teste, eu não vou aprofundar nessa daqui, mas eu queria muito mais falar da mudança, do ciclo e desse subsistema que é prototipado, ok? A gente vai complementar essa questão como um todo. Bom, esse daqui vem falando da qualidade, né? E esse aqui, na verdade, a gente precisa saber quais itens são corretos. Então, para não ficar aqui com as questões com muita coisa, eu vou mostrar aqui o que está certo e errado. A qualidade do processo de desenvolvimento de software incide de forma direta sobre a qualidade do produto a ser entregue. É o que eu falei. Você gerenciar muito bem o seu processo, o seu produto tende a demonstrar essa qualidade, do início ao fim, não apenas na entrega, tá? Ressalta-se que a elaboração do software demanda a execução de um projeto. Com isso, o processo de desenvolvimento de software envolve criatividade. Nesse contexto, as habilidades e a experiência de cada desenvolvedor influenciam significativamente os resultados. Além disso, fatores externos, tais como novas tecnologias, pressões para antecipação de prazo, para liberação de uma release, né, que são esses pequenos incrementos, também podem interferir na qualidade do produto, independente do processo. Eu perdi o meu compartilhamento. Independente do processo a ser utilizado. Deixa eu só voltar aqui que eu não gostei. Agora acho que vocês estão vendo corretamente, né? Tá no ponto que eu estou. Dá um spoilerzinho só para ficar mais rápido. Voltamos à nossa programação normal. Considerando o contexto de qualidade de software e de produto de software, avalie as informações a seguir. O gerenciamento de qualidade de processo e seu contínuo aprimoramento contribuem para a produção de um software com poucos defeitos. É a principal defesa que a gente falou aqui, né? Gerenciar com qualidade faz com que a gente faça inserções mais bem feitas, com menos defeitos. Ah, mas sem defeito nenhum. Sem defeito nenhum, gente, talvez uma utopia, tá? Mas é onde a gente de fato quer chegar. Mas com menos defeitos, com controles mais bem feitos, tá?
A definição de padrões de processo, determinando os parâmetros para a realização das revisões de software, são fundamentais para gerenciar a qualidade do processo de software. Na verdade, se a gente for pensar no tripé, o processo, né, bem definido é o que vai me fazer equilibrar e ter maior qualidade. O monitoramento do processo de desenvolvimento de software é essencial para garantir que os padrões adotados estejam sendo devidamente seguidos. Sim, né, eu consegui monitorar, eu consegui criar uma cultura dentro da minha equipe. Isso faz com que os padrões sejam adotados ou sejam repensados. E às vezes aquele padrão não atende à nova realidade da empresa, eu preciso repensá-lo. E a o monitoramento faz muito essa atuação, faz sim com que seja mais bem fundamental. O gerente de projetos deve definir processos que estabeleçam meios para atingir a qualidade do software, além de criar ou adotar métricas que permitam analisar, avaliar se o software possui um nível de qualidade necessário. Na verdade, esse não é exatamente o papel do gerente, tá? Por mais que você pode falar, na minha empresa ele faz. Não é, a ideia dele é gerenciar, e não definir. Ele vai gerenciar corretamente o que tem acontecido dentro da minha empresa. Então, aí tem muito mais a ver com o papel dele. Bom, aqui também ainda de sistemas, anterior também era de sistemas. Os projetos são um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Então, com base nessa definição, a gente vai avaliar quais são, o que é de fato um projeto. A criação de um produto único ou um item do produto pode representar um possível projeto. Tá? Eu posso ter um produto do zero, eu posso ter parte desse produto, ainda pode ser o meu projeto. Um serviço único ou uma capacidade de realizar o serviço pode representar um possível projeto, ok? A operação de um software, mesmo que repetidas vezes, pode representar um possível projeto. Não, a operação não, mas a entrega que você vai fazer, o serviço que você vai prestar, seja ele, né, do todo ou de parte, isso sim é um projeto. Uma combinação única de um ou mais produtos, serviços ou resultados pode representar, sim, um possível projeto. Então, tem um projeto aí em determinadas situações. Um projeto de integração de um ERP, né, que é um sistema que faz a organização aí de várias áreas da minha empresa, com o CRM, né, que pensa ali a ideia do cliente, né, o controle e tudo mais. Não implementou todos os serviços esperados e há falhas nos serviços já implementados. Uma auditoria avaliou a situação e identificou que há desentendimentos entre os membros da equipe. Os membros da qualidade não compreendem o que deve ser avaliado. Demandas de novos solicitantes aparecem constantemente e o patrocinador demora muito a responder às solicitações da equipe. Tudo isso fez com que o projeto ficasse bastante atrasado e com o orçamento excedido. Considerando o cenário descrito, o gerente de projeto deve priorizar o gerenciamento de partes interessadas. Tá? Alguns mitos a gente consegue ver aí, tá? Entradas constantes de novas demandas, pessoas que não compreenderam priorizações. O meu é mais importante do que o de fulano, tá? O meu tem que ser agora. Eu trouxe uma demanda aqui que é do chefe, né? Que é do alto escalão. Então, tudo isso pode gerar, se mal gerenciado principalmente, pode gerar um atraso e aqui até evidencia um orçamento excedido. Então, ele precisa, sim, gerenciar as partes interessadas. Colocar para que todo mundo seja sensibilizado quanto ao projeto. Esta aí é uma questão de análise do custo de análise. A evolução de sistemas de softwares legados. O que são softwares legados? Aquele software que você chega na empresa, já está lá desde 1000, não sei quando. Aquele lá que eu desenvolvi para a minha padaria, que agora virou uma panificadora super bam, sabe? E que ninguém nunca mexeu nele.
né, você recebeu ali como um presente, esses são softwares legados. Pode ser dividido em 3 categorias: manutenção, modernização e substituição. De acordo com a figura a seguir, conforme o tempo aumenta, a quantidade de funcionalidades também cresce. Então, o sistema legado, ele vai recebendo novas coisas, tá? E aí você pensa, aquele sistema que não tem documentação, que eu não sei como é que foi pensado, que eu não sei, não tem rastreabilidade nenhuma, ele vai crescendo. E aí, como que eu controlo isso? Isso é extremamente importante. De acordo com a figura a seguir, conforme o tempo aumenta, a quantidade de funcionalidades também cresce. No período de evolução, a manutenção é realizada, pois as necessidades de negócio são alteradas e o sistema precisa suprir as mudanças por meio de manutenção. Muitas vezes a equipe não tem demanda, não tem fôlego para uma substituição direta. Então, ela precisa pensar. É o que a gente mais tem. Ela precisa trocar a roda do carro enquanto o carro está andando. O sistema está sendo utilizado, está sendo melhorado, e eu preciso fazer melhorias nele, eu preciso fazer substituições dele enquanto ele está em funcionamento. Eu não posso tirar do ar. Tá? No segundo período, é aqui ela passa, né, por uma software construído, efetua as manutenções, o segundo período aqui de novas manutenções, de novos acessos, moderniza e tudo mais. É realizada a modernização do sistema, pois as necessidades de negócio continuam a crescer, mas há mudanças mais significativas que se fazem necessárias. Além da substituição dos sistemas de software nos casos em que o modelo de negócio não atende mais à necessidade da empresa, a manutenção e a modernização também não são mais suficientes. Eu já não consigo suportar aquele software como ele está, eu preciso substituí-lo de fato. De acordo com a figura apresentada e considerando que é um sistema de ERP, contendo um conjunto de módulos que integra todos os departamentos existentes de uma empresa, observou-se a necessidade de criação de um relatório gerencial de comissão de equipe de venda. Nesse contexto, é correto afirmar que a gente fez uma manutenção evolutiva, tá? Evoluiu o sistema. A corretiva, corrigiu alguma coisa. Preventiva, preveniu algo que eu já sabia que eu previa que ia acontecer. Tá? Então, aqui, com esse contexto definido, eles evoluíram o sistema em algo que precisava ser feito. Até que, enfim, eu chego numa substituição. O desejo maior de qualquer gerente de projeto, mas não é tão fácil. Ainda no curso de análise, aproveitando aí o nosso tempo, deixa eu ver aqui quanto mais que eu uma determinada empresa do ramo da piscicultura solicitou a uma instituição especializada no desenvolvimento de software de gestão a construção de um sistema que fosse capaz de gerenciar o processo de criação de peixes, que começava ainda na fase de alevites. Estendia-se para a engorda, finalizando na fase adulta com a venda do peixe. Então, ele controla todo o processo, né, da piscicultura. O sistema deve disponibilizar funcionalidades para armazenar informações sobre toda a etapa da criação, mortandade e rações utilizadas na engorda dos peixes, viabilizando uma melhor tomada de decisão dos investidores. Interessante demais essa questão, porque às vezes foge até do que a gente está acostumado, né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa compreender esse universo. O analista chega e precisa compreender esse universo. Então, talvez ele não saiba nada de piscicultura, mas ele precisa compreender. E é muito comum que a gente, inclusive, na área de TI, passe a ser referência de regras, né, de negócio, porque a gente passa a, né, pensar tanto aquilo, nossa, isso não pode acontecer, eu preciso lançar ração, preciso ter controle, tantos tanques, e a gente passa a ter um controle tão grande que a gente vira referência, as pessoas vêm nos consultar, as pessoas que nos passaram as informações vêm nos consultar com relação à regra, e aí muitas vezes a gente precisa dar um basta, falar, não, a regra é a sua, né? Não, eu só implantei. Mas isso aí depende também da gestão. Dos investidores. Como não havia nenhuma solução e a demanda por peixe estava aumentando, a empresa solicitou extrema urgência na construção da aplicação. Considerando o processo de desenvolvimento de software e que deverá ser utilizado para construir
que deverá ser utilizado para construir o sistema mencionado no texto, avalie as afirmações a seguir. Então, agora, de forma gerencial. Para o desenvolvimento do sistema, deve ser adotado um processo baseado no modelo cascata, pois ele se adapta melhor a cenários com muitas mudanças. O cascata não se adapta muito bem a cenários com muitas mudanças, tá? Muito pelo contrário, ele se adapta bem a cenários menores, mais bem controlados, com equipe menor. Tá? Talvez ali um espiral, um incremental, a gente pode pensar. A gente vai ter como resultado diferente. Por se tratar de uma aplicação com escopo pequeno, o modelo espiral deverá ser utilizado no desenvolvimento do sistema solicitado, já que reduzirá riscos por meio da prototipação de especificações de cada fase dos peixes e diminuirá o tempo de entrega. Então, olha aqui, tá vendo? Esse ele já não considerou o espiral como ideal. Por quê? Porque talvez grande demais para a demanda, tá? Porque é uma demanda que é grande, mas não tanto quanto deveria. E ele não tem realmente essa ideia tão específica de análise de risco e tudo mais, tá? O modelo incremental, ele deve ser utilizado na construção de um software descrito no cenário, já que partes do sistema referente à fase inicial dos peixes poderiam ser disponibilizadas, enquanto as demais estão nas etapas de concepção e desenvolvimento. Então, o incremental, lembrando até das metodologias ágeis, que também são incrementais, ele é mais bem visto, gerenciando, inclusive, a ansiedade dos próprios, tá? Eu consigo, por exemplo, ter um modelo incremental dentro do modelo espiral, que é um modelo maior, ok? Não sei se isso ficou claro na apresentação, mas isso é possível. Então, o incremental tem um tamanho bem ok dentro da minha proposta, dentro da proposta que eles fizeram. E, inclusive, fazendo entregas onde ele vai poder já controlar isso daí. Em razão da extrema urgência no desenvolvimento de software, a empresa deve optar aqui pelo RAD, tá? O RAD a gente não falou dele, o RAD ele tem uma pegada, um olhar um pouco mais de metodologia ágil, mas a ideia dele também é um pouquinho incremental, tá? Que é fazer umas reduções de entregas, e nessas reduções de entregas eu tenho ali as fases que são repetidas para os incrementais. Então, acabou que os dois são atendidos ali. Esse aí da gestão de TI. Dá para a gente fazer pelo menos mais uma ou duas. O processo de software é um conjunto de atividades cujo objetivo é o desenvolvimento ou evolução de um programa. Percebam que essa primeira parte, ela só vai trazer o assunto principal. Muitas vezes, ela define as respostas, tá? No projeto, por exemplo, a gente conseguiu perceber isso, na questão de projeto. Uma representação simplificada e abstrata é chamada de modelo de processo de software. A seguir são apresentados dois exemplos desse modelo cascata, considera as atividades fundamentais do processo, compreendendo a especificação, desenvolvimento, validação e evolução. Aqui ele nem colocou a manutenção direta, mas a evolução, que faz todo sentido. Esse modelo pode ser representado em fases distintas, tais como especificação de requisitos, projeto, implementação, teste, e até chegar no fim da manutenção. O desenvolvimento incremental intercala as atividades em especificação, desenvolvimento e validação com rápido feedback entre as atividades, até para a gente poder caminhar de forma mais assertiva. Então, eu tenho esses encontros aí com feedbacks que, não está ok, vamos dar continuidade, ou vão priorizar de uma forma diferente, por aí vai. Ele se baseia na ideia de desenvolver uma implementação inicial a partir de especificações abstratas, que é refinada após feedbacks obtidos do cliente, até que o sistema satisfaça todas as necessidades. Então, ele me pede para verificar duas seções e a relação que elas têm. O modelo em cascata não prevê validação pelo cliente em todas as fases do processo de desenvolvimento de software. Infelizmente, não mesmo. Ele não foi idealizado dessa forma, tá? Lembrando, hoje no mercado, a gente já percebe que as empresas, mesmo com cascata,
já entenderam a importância dessa validação do cliente. Então, muitas vezes, você vai encontrar, assim, essa adaptação no modelo, tá bom? Mas ele não foi idealizado para isso, não. Ele foi idealizado de uma forma, inclusive, que eu encontro o cliente no início e no fim e está tudo bem. E percebeu-se que isso não é satisfatório. No desenvolvimento incremental, a rápida versão inicial, assim como sucessivos incrementos do sistema, permitem validar a entrega e atender às necessidades do cliente. Também verdadeiro, tá? Então, eu tenho aí novas priorizações, novas avaliações, novas inserções, se forem necessárias e possíveis, ok? Caso contrário, a priorização que eu tenho é a forma como eu trabalho. Então, ambas estão corretas, mas a segunda não justifica a primeira, são assuntos diferentes, né? Uma fala do modelo incremental, a outra fala do modelo cascata. Então, as duas estão verdadeiras, mas a segunda não é a justificativa correta da primeira. É só uma outra afirmação. Bom, atualmente, um número crescente de empresas investe em tecnologia da informação. Contudo, investir em TI somente por modismo, sem se preocupar com os procedimentos adequados para que isso ocorra, gera um risco elevado. A TI exige qualidade em seu desenvolvimento, principalmente na criação de sistemas de informações gerenciais, onde a engenharia de software deve ser aplicada. O ambiente deve estar preparado para receber essa tecnologia e saber fazer bom uso dela. Em algumas ocasiões, é bastante complexo estabelecer uma forma para mensurar e quantificar a capacidade que a TI possui para criar valores, reduzir custos e avaliar se realmente a empresa está se tornando melhor ou mais competitiva com a sua aplicação. Então, considerando aí toda essa importância, inclusive aqui vem mitos bem relevantes, né, do que a gente tem conversado, a questão é: a especificação do software é a etapa em que clientes e engenheiros projetam e programam? Não. Eu vou especificar o software, dependendo do modelo que você está usando, ele vai trabalhar com análise, ele vai trabalhar com levantamento, tá? E tem situações em que eu vou ter isso separado ou às vezes junto, mas não pretendemos codificar por enquanto, ok? A validação é a etapa para assegurar se o programa atende às demandas do cliente. Eu estou fazendo estou seguindo o rumo que você quer, tá? Para que a gente não tenha aquele meme lá. É isso mesmo? Então valida para mim, ok? A evolução do software é a etapa de modificação para definir a mudança de requisitos, tanto do cliente quanto do mercado, tá? Então eu vou evoluir. Aí a gente, né, pode considerar que eu vou fazer alguma correção, vou fazer algum ajuste, vou fazer alguma customização nesse sentido que de repente é necessário. Uma equipe de projeto desenvolveu um aplicativo mobile para gestão de frotas de caminhões entre os meses de janeiro e junho de 2017. O projeto seguiu um processo baseado no modelo de ciclo de vida e desenvolvimento em cascata, com atividades realizadas sequencialmente e sem sobreposição. Ao final do projeto, a equipe precisou tratar uma grande quantidade de defeitos encontrados no aplicativo em curto espaço de tempo. Como mostra o gráfico a seguir, a maior parte dos defeitos foi identificada ao final do projeto, o que elevou o risco de entregar o aplicativo com muitos defeitos. Então, aqui ele faz uma apresentação aqui de como que foi essa visão dos defeitos. Diante desse cenário, a equipe do projeto decidiu que, em novos projetos, realizaria ações que pudessem distribuir o esforço de tratamento de defeitos ao longo dos meses, diminuindo o risco de ainda haver muitos defeitos não tratados no momento próximo à entrega do produto. Considerando a situação, o gráfico apresentado e o modelo escolhido, que foi o cascata, assinale a opção que descreve uma ação capaz de produzir o resultado esperado, aplicar técnicas de verificação e validação desde o início do projeto. Tá? Aqui é um exemplo de como que uma empresa usa o modelo, percebe a importância desse modelo, mas percebe que ele precisa ser adaptado. De alguma forma, ele não está atendendo completamente ao que a gente precisa, que é entregar com menos defeitos, com mais controle, com mais qualidade. Ok?
Após a implantação de um sistema, passar um pouquinho do tempo, mas vai lá. Após a implantação de um sistema em ambiente de produção, este passa para a fase de manutenção, dentro do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Os sistemas geralmente necessitam de diversos tipos de manutenção durante sua existência, por isso que ele não acaba, né? Não acaba quando termina. Considerando a etapa de manutenção do processo de desenvolvimento de software, avalia as afirmações a seguir. A fase de manutenção é uma parte explícita do modelo cascata do processo de desenvolvimento de software, sim, tá? Ele ainda mantém como idealizado essa fase, ok? Com algumas ressalvas aí de mercado atual. A atualização do sistema para inserir customizações é considerado um tipo de manutenção, sim, ok? Se eu vou atualizar, se eu vou fazer algum tipo de customização no sistema que já está pronto, por exemplo, posso considerar isso manutenção, sim. A depuração do programa é um processo específico da fase de desenvolvimento e um tipo de manutenção. Não, eu posso ter depuração em outras situações e não é manutenção. Faz parte de um projeto. Ao longo do projeto eu consigo fazer essa depuração do meu programa, de codificação e tudo mais. Não cheguei ainda na manutenção. O acréscimo de novas funções a um sistema já existente, já respondi. Sem perturbar sua operação, é considerado um tipo de manutenção. Sem perturbar sua operação é o que a gente mais quer na vida, né? É um tipo de manutenção, sim. Eu vou fazer alguma inserção e vou colocá-lo para funcionar com o que já funciona hoje. A manutenção do sistema está relacionada ao aumento do ciclo de software, sim. Eu restarto o processo e eu aumento o ciclo, sim. Os modelos de processo foram propostos para trazer ordem ao caos existente na área de desenvolvimento. A gente já até conversou isso no início. A história mostra que esses modelos trouxeram considerável contribuição no trabalho da engenharia. A respeito dos modelos de processo, avalie algumas questões que são importantes. São atividades do modelo incremental, especificação, desenvolvimento e validação. Sim, ele tem como premissa essas fases. Sim, a validação é especial, porque ao longo de algumas questões aqui, vocês perceberam o tanto que ela é importante. Né? Validar, todo caminho certo, é isso mesmo. Né? Vamos fazer um feedback aqui, vamos fazer uma entrega, vamos ver se está tudo ok, vamos fazer novas prioridades. Né? Aí o espiral, por exemplo, gera uma análise de risco, gera uma análise de risco para a próxima, tá certo. No modelo espiral, a fase de modelagem é responsável, entre outras atividades, pela estimativa, cronograma e análise de risco. Não. O modelo espiral, apesar de defender muito a análise de risco, né, ela tem uma fase específica para isso. Ela não é feita na modelagem, não. Ok? Ela é feita em um outro processo. O cronograma, por exemplo, também não. Misturado com a análise, não. Ok? Mas é um modelo bem pensado para análise de risco, sim. O modelo cascata sugere uma abordagem sequencial e sistemática para o desenvolvimento de software, iniciando na especificação e finalizando com a entrega, ok? E essa entrega, inclusive, ela é repensada aí para manutenção, mas com novos conceitos hoje feitos. Ok? Então, tentei pegar, abordando os 6 capítulos os 6 módulos que eu indiquei, tentei pegar as questões que mais falavam com ele, né? Uma ou outra, né? Acho que só na primeira que a gente tinha um assunto a mais, que era de teste, mas os demais falavam muito dentro do que a gente conversou, do que o professor conversou. Teremos aí mais 3 plantões. No dia 3, a gente fala sobre engenharia de requisitos, métodos de análise, desenho e implementação, além dos dois módulos de teste de software. Dia 18/5, manutenção e implicações no processo, medições e contagem de pontos de função. E finalizamos aqui no dia 8 com a qualidade de software CMMI. Eu vou trazer um pouquinho de alguma coisa de MPSBR também. Bom, espero que tenha sido proveitoso para você. Uma boa semana e até mais.